Bem-vindos ao canal Mundo Invertido. Meu nome é Natanael e hoje vamos falar sobre um tema muito importante na teologia, na filosofia, na ciência, que é o problema da queda. E aí, Deus previu a queda? Estava dentro dos propósitos de Deus? Qual a finalidade da queda? Venham conosco mergulhar nesse tema profundo e enriquecedor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor. Meu nome é Júnior. A minha formação é em letras, com especialização em português, bacharel em teologia, estudante de filosofia. Estou dizendo essas graduações porque é importante para quem está assistindo entender que o canal ele é um canal sério, que tudo que vai ser dito aqui vai estar bem fundamentado. Eu quero também, de início, agradecer ao irmão Natanael, ele é o idealizador deste canal e realizou o convite e me apresentou uma proposta muito interessante, que é alcançar vidas, despertar pessoas para a leitura das Sagradas Escrituras e sair, como ele mesmo gosta de dizer, da caixinha. Não é? Aqui nós iremos estabelecer um diálogo dentro das nossas limitações intelectuais entre filosofia, teologia e ciência. E espero que vocês gostem do canal. O tema é muito bom. Espero que a gente possa trabalhar de maneira simples, uma linguagem adequada para todas as pessoas entenderem. É isso aí. O nosso propósito é justamente essa interação entre fontes de informação para gerar um conhecimento mais fundamentado, mais profundo. Nós não ficarmos na questão da superficialidade, ter um conhecimento já pronto e nós pegarmos aquele conhecimento pronto e simplesmente trabalhar com ele sem pensar, sem refletir como aquele conhecimento foi construído, quais as implicações daquele conhecimento e quais as possibilidades também. Que uma ideia é justamente essa, pensar nas possibilidades. Nem sempre existe apenas uma possibilidade, existe várias. É lógico que nós temos diante da teologia, uma ortodoxia, nós sabemos que temos uma ortodoxia a cumprir, mas dentro disso há possibilidades, nós temos que respeitar essas possibilidades e refletir sobre elas. Exatamente. Nós iremos falar aqui sobre possibilidades, né, Nathan? Esse assunto é um assunto muito debatido na internet e a gente vai procurar trazer a partir de outra perspectiva, trazer a nossa contribuição também. Nós falaremos aqui sobre o propósito, se há um propósito, se Deus teve ali os seus planos frustrados pelo homem, se Deus está constantemente remendando a sua criação, reorganizando. Isso é algo até um pouco complicado de se falar, porque vai de encontro à soberania do próprio Deus, mas é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Está dentro do propósito de Deus o fracasso humano, a transgressão do homem, e se está dentro do propósito de Deus, precisa de uma finalidade, porque tudo que Deus faz tem sim uma finalidade. Se isso está dentro do propósito de Deus, a queda, o fracasso humano, também precisamos pensar em uma finalidade, o porquê deste fracasso. Até porque nosso Deus não é aleatório, né? Aquela ideia de aleatório. Então, eu vou ali criar um negócio ali, eu vou formar um probleminha ali por ver o que acontece. Não, esse não é as características do nosso Deus, um Deus que nós acreditamos, um Deus que faz coisas aleatoriamente. Pelo contrário, é um Deus organizado. E aí nós percebemos em toda a natureza sinais de um Deus extremamente organizado e planejador. Então, sabemos que nosso Deus é planejador. Primeira pergunta que vem é se a queda estava dentro do plano de Deus ou não. Deus previu a queda, até essa própria palavra prever se encaixa diante de Deus. É interessante. Antes de entrarmos, Natan, dentro do assunto propriamente dito, é interessante falarmos, contextualizarmos e introduzirmos as pessoas dentro do contexto em si, tendo em vista que algumas pessoas não têm o hábito da leitura da Bíblia, né? Quando nós falamos de transgressão, de queda, é preciso entender um pouco sobre a criação. E aí, de forma bem resumida, Deus ele cria o homem do pó da terra. E é bem interessante isso, porque a forma está em Deus, mas a matéria está fora. E significa dizer que o homem vindo da matéria, do pó da terra, esse homem não traz em si, Natan, a imortalidade. Esse ser humano, a imortalidade infusa, inerente a ele. Não é? Ele depende de Deus. A imortalidade é um dom divino. Esse homem é matéria. E Deus isso compartilha compartilhado. a imortalidade que é inerente ao próprio Deus e não ao homem. Sem dúvida. Ele não faz esse homem no jardim, Natan. É bem interessante. Porque ele faz esse homem fora do jardim, do pó da terra, e ele introduz esse homem no jardim. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 15, para cultivar e guardar.
E esse termo cultivar é um pouco problemático, segundo a professora da USP, a doutora Susana Schwartz, porque ela vai dizer que o termo que está ali é le yavdá, le shamra. O verbo lavot, cultivar, pode significar, como todos os termos em hebraico, são palavras polissêmicas e polivalentes, tem várias possibilidades, significa servir, adorar. Deus coloca ele no jardim com o propósito de servir, não trabalhar. O homem não foi colocado no jardim para trabalhar. É bem interessante, porque a questão do suor, do trabalho, vem após o fracasso humano. É um símbolo da transgressão. A gente observa em Ezequiel 44:8 que o sacerdote, ao entrar no tabernáculo, não podia suar, se vestia de linho fino e não de lã, já para não suar, porque o suor é símbolo da transgressão. Então esse homem não foi colocado para trabalhar. Ali é como se fosse um microcosmo do sagrado. O jardim ali, ele é um microcosmo do sagrado. É como se nós, e quando eu falo microcosmo, todo templo criado para Deus é um microcosmo do sagrado. E nesse jardim, interessante, Natan, a Bíblia fala do meio. E o meio, Natan, poderia simbolizar o Santo dos Santos. Essa linguagem sagrada, do sagrado, nessa linguagem do sagrado, o meio ali poderia simbolizar o lugar de restrições, de limite entre a criação e o Criador. E neste meio, a palavra diz que nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando se fala de bem e mal, Natan, isso é bem interessante também, porque existe uma figura de linguagem muito utilizada na Bíblia, o merisma, que é exatamente onde essas oposições denotam o todo, ou seja, a oposição entre o bem e o mal denota o todo, ou seja, bem e mal significa dizer que é a árvore de todo o conhecimento. E ali também havia a árvore da vida eterna. Alguns acreditam que eles comiam dessa árvore, eu particularmente não acredito que eles comiam dessa árvore, até porque após a transgressão eles são tirados exatamente para não comer dessa árvore, mas não vem ao caso. Então esse homem ali encontra no meio, não é, os limites, as restrições bem definidas na sua relação entre ele e Deus. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de um terceiro ali que estava lá, Terceiro né? personagem. Personagem, né? Já tínhamos antes alguém que já tinha aí caído também, né? Que seria o próprio Satanás. O Satanás, ele decai da sua posição que tem e ali ele funciona nessa relação do homem. O homem ali perante essa restrição que estava ali no centro do jardim, ele funciona como um agente externo, uma tentação externa. Tem um agente externo que aí influencia o homem, né, o ser humano, a fazer essa escolha e além do limite que é proposto. Kierkegaard diz justamente isso, né? Que diante de várias possibilidades, o homem ele cria uma ansiedade de ir além do que ele é, né? Essa ansiedade de ir além, que o próprio Kierkegaard fala de vertigem, né? Ele sente vertigem diante das possibilidades, e aí o agente externo influencia o homem para ver possibilidades de ser algo além do que ele é. E diante dessa possibilidade, ele disse testar ali para ver no que dava. E deu errado. E é bem interessante, Nathan, que ele disse que aquela serpente era o animal mais astuto, né? Aí alguém pode perguntar por que era o animal mais astuto. Aí eu lhe pergunto, qual era o animal que falava fora ela? Só ela falava. Dos animais que havia naquele jardim, nós temos o registro bíblico que somente aquela serpente falava. Então, quando se diz que é animal astuto, mais astuto que todos os animais ali do jardim, nós podemos observar que a serpente tinha uma característica específica que era falar, né? Ou falar. Então, nós observamos que ela conseguiu persuadir a mulher e a mulher ao homem. E é bem interessante que eu falo de homem, mas no início, quando Deus cria o primeiro ser humano, ali nós não podemos, acho que a palavra correta não seria homem, tendo em vista que nós não temos o conceito ainda de homem e de mulher. Ele criou o humano, ou seja, Adão, que tem sua raiz também, assim como a palavra Adão, a terra, ele cria o primeiro ser humano. Esse ser humano, Deus, ele santifica todas as coisas com a palavra, e isso é bom, mas quando ele olha o homem sozinho, a solidão humana, ele diz Lotov, ou seja, não é bom. Perceba que ele vai e faz uma companheira, uma ajudadora para Adão, o primeiro humano, na verdade. Ele divide esse humano. E é bem interessante isso. Homem e mulher são partes de um todo. Ele divide a palavra tzela no hebraico ali, o que uns traduzem por costela, outros traduzem por lado. Esse homem é dividido e agora, antes se viam de costas, agora estão contemplando um ao outro de frente. Adão
e Eva. Agora sim surge o conceito de homem e de mulher. Não é? Quando há essa divisão, nós temos agora Isha e Ish. Nós temos agora, após essa divisão, nós temos um conceito bem definido de homem, mulher, macho e fêmea, essa questão de gênero. Isha, mulher, Ish, homem. Antes, Adão, o conceito melhor seria humano, como já falei sobre as palavras em hebraico, são polissêmicas, dependem muito do contexto, pode significar humano, homem ou humanidade, mas agora, após essa divisão, agora você percebe que homem e mulher são partes desse primeiro ser criado por Deus. E agora, após serem seduzidos, a mulher ser seduzida por Satanás, né? Ele através da fala, por isso a questão da astúcia, o homem de boa oratória, o homem que sabe falar, ele pode sim ser alguém muito perigoso, né? Assim como pode produzir boas coisas, o mal não está fora de nós, não é? O mal está através de como nós utilizamos aquilo que foi nos dado. Né? Então a fala também ela pode ser utilizada para o bem como para o mal. Naquele momento ali, Satanás utiliza o poder da oratória para convencer Eva, e Eva, na sequência, convence seu marido Adão. E aí vem um grande questionamento, é o seguinte, se estava dentro, se estava fora do propósito de Deus, aí nós temos um Deus que apenas corrige o que ele fez. Então temos um Deus falho, já que ele fez algo perfeito e falhou. Ou um Deus que apenas está assistindo ali as coisas acontecerem e que vai reorganizando conforme as nossas possibilidades. Então seria um Deus limitado também ao próprio ser humano, já que as ações dele têm que estar intercaladas com as ações humanas. E aí nós acreditamos justamente o contrário, um Deus soberano, que comanda tudo. E aí vem a ideia de tempo também, né? Que aí Agostinho traz bem essa ideia de tempo, que Deus ele não está contido na linha do tempo. Então Deus ele não é um Deus que viveu no passado, assim como nós, que estamos na linha do tempo, vive o presente e vai viver o futuro. Ele não prevê o futuro. Pelo contrário, Deus ele está fora da linha do tempo, né? Ele cria a própria linha do tempo. Então, quando ele cria o mundo, ele cria o próprio tempo. Então, o tempo é algo que nós visualizamos sequencialmente, mas para Deus não. Tudo para Deus é um eterno agora. Então, a queda do homem, o processo do homem durante essa trajetória aqui na Terra, e a redenção, o plano de redenção, a salvação final, tudo isso está dentro do plano de Deus, e Deus, para ele, isso é o eterno agora. Então, foge da compreensão de um Deus que apenas assiste, mas Deus que está no controle de tudo, inclusive do tempo. Bem interessante, Nathan, esse seu pensamento. Eu compartilho também dessa ideia de Agostinho, né, que você acabou de compartilhar. Porque Deus, é muito importante entender que Deus não está preso ao tempo, né? Deus, ele é o próprio tempo. Você mesmo deixou muito claro que eu e você conversando aqui, a crucificação de Cristo, o fracasso de Adão, tudo isso está dentro de Deus agora. Isso nos ajuda a compreender até algumas doutrinas, como a questão da predestinação, da eleição. Se entendermos a partir dessa perspectiva divina, de que tudo está diante de Deus agora, então, fica muito simples entender a questão da predestinação e da eleição. Não há essa confusão entre calvinismo, arminianismo, sempre pelagianismo. Não é? A mecânica da salvação fica bem mais fácil de ser entendida, mas não é esse o tema que nós estamos trabalhando. Mas é muito importante nós entendermos essa questão do tempo. Porque em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, o texto vai dizer que o Cordeiro está morto desde a fundação do mundo. Então, Natan, não tem como a gente dizer aqui que não estava dentro do propósito de Deus a queda. A queda sim estava dentro do propósito de Deus. Deus, ele, por uma questão pedagógica, ele vai dividindo em partes, ele poderia ter criado tudo de uma vez. Ele cria homem, depois cria mulher, ele cria dia, cria noite, ele faz a divisão das águas, tudo feito de maneira ali, dividida em partes, por uma questão pedagógica, né? Para que a nossa razão pudesse exatamente alcançar a questão do propósito e assim também a finalidade. Não é? Então, eu entendo sim que estava dentro do propósito de Deus. E aí, como você falou aí, finalidade, então se Deus criou o homem e o homem cai, e essa queda estava dentro do propósito divino, qual a finalidade dela?
já que em decorrência da queda houve várias consequências, né? A gente percebe que ao longo do tempo essa queda traz várias consequências para o ser humano e essas consequências, se estão dentro do propósito divino, Deus, nós já falamos que ele não é aleatório, tem que ter uma finalidade. E qual seria essa finalidade? É bem interessante pensar sobre isso, Nathan, analisando um pouco da natureza humana. Não é, Tomás de Aquino, e aí as pessoas que estão em casa tiverem interesse em se aprofundar mais sobre a questão da natureza, da essência do ser humano, a partir de uma perspectiva teológica e filosófica também, nós temos a Suma Teológica, Suma contra os Gentios, De Malo, né, as questões disputadas sobre Maus, as confissões de Santo Agostinho. Então é muito interessante entendermos como Tomás de Aquino ele percebe a natureza humana, ou seja, Deus nos dota de intelecto. Isso é bem interessante para entender a finalidade. Intelecto, inteligência, ou seja, esse movimento natural, intencional de buscar conhecer o ser. O intelecto é esse movimento intencional, natural, de conhecer o ser. Não é? E não é do intelecto para o ser, como a filosofia contemporânea coloca, né? Porque tudo é subjetivo, tudo é relativo, mas é do ser para o intelecto. Tomás de Aquino coloca assim, a filosofia clássica é essa, é do ser para o objeto, é na busca de conhecer a verdade sobre o ser. Isso foi colocado entre nós, Natan, antes da queda. Olha o potencial do homem, um potencial para evoluir, para crescer. Mas eu lhe pergunto, aquele ser humano que estava no jardim, ele parece neófito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz que eles estavam nu e não se percebiam naquela condição. Será que esse ser humano ele tinha a sua consciência expandida? Aquele ser humano ele tinha consciência daquele ambiente, de quem ele era, da grandeza de Deus? Então a queda exerce sim o fracasso, a transgressão, um papel fundamental nessa questão da expansão da consciência do homem. Você vai observar em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que ao fracassar, o homem agora toma consciência da sua nudez. Isso se chama expansão de consciência. O homem tem potência para isso e a transgressão era um fator fundamental para a expansão dessa consciência. E aí, pegando uma filósofa Blavatsky, Helena Blavatsky, ela vai dizer, trazendo da filosofia oriental, que a consciência ela se dá exatamente no contraste, ou seja, bem e o mal. É quando nós percebemos, tem até a questão das cores, né? Nós temos consciência exatamente no contraste. Então, eu acredito que essa é a finalidade, a expansão de consciência do E indivíduo. aí essa expansão de consciência, através do processo da queda, nos permite perceber o bem e o mal. E aí nós vemos o mal ele crescendo através dos séculos, mas porém vemos um bem perfeito em Deus. E essa consciência nos permite pensar e refletir sobre nós mesmos, seres humanos, e como estamos distantes do bem perfeito que é o próprio Deus. Como devemos nos reaproximar disso? Então, o mal, a queda, nos permite pensar e refletir da nossa necessidade, da nossa dependência de Deus. Durante esse processo aí que nós passamos aqui, esse processo não é de 40 anos, mas é de uma vida que passamos aqui na Terra, percebemos que o sofrimento, as lutas, tudo que é consequência da queda nos permite, nos aproxima mais de Deus, se conseguirmos observar isso como um processo do próprio Deus para nós. Isso é bem interessante, Natan. E Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 9 e 10, diz que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Não é que o poder de Deus precisa se aperfeiçoar, mas é a nossa percepção. É a nossa tomada de consciência da grandeza de Deus que se dá exatamente nos momentos de fraqueza, de tribulação, de fracassos, que nós percebemos a nossa condição de pó, que nós somos pó, não é? E que nós somos totalmente dependentes dele. E essa tomada de consciência se dá diante dessas situações. Nós observamos em Eclesiastes 7, verso 2, verso 3, e vai dizer que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, porque ali o homem ele reflete sobre o fim dele, reflete sobre ele, sobre todas as coisas que estão em sua volta, sobre a sua condição humana, sobre a sua condição de matéria, não é? E isso faz também com que ele reflita sobre a grandeza de Deus, a importância de Deus.
Exatamente. Não é nem questão de existir duas forças, né? Que as pessoas podem confundir como se existisse a força do bem e a força do mal. Mas é exatamente essa ausência do bem, essa ausência do bem que nós vamos tratar também no próximo vídeo sobre isso de forma mais profunda, mas a ausência do bem nos faz perceber o mal e quão nós necessitamos desse bem. Paulo fala em Romanos 5, versículo 3 e 4, que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Então, essas provações, essas lutas todas que passamos aqui, as consequências da queda nos permitem ver a nossa necessidade que temos do bem supremo, do bem perfeito, né, que seria o Tove aí, que é o próprio Deus. Essa é a nossa percepção desse tema, desse assunto. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma. A linguagem aqui é uma linguagem muito simples. Procuramos fazer citações, fundamentar através de obras, principalmente quando se fala desse assunto, obras de Agostinho, obras de Tomás de Aquino. Também trouxemos alguns conteúdos aí da filosofia oriental e esperamos que você tenha gostado. As outras gravações vão dar continuidade exatamente a esse processo. Não é? Deus divide em partes a sua criação por uma questão didática, para que a gente possa entender, porque tudo que está ali revelado, acredito sim que pode ser explicado, pode ser pensado, porque está nas escrituras ali. Então, mas pensado com muita responsabilidade, com muito cuidado, sem inferências, mas procurando extrair do texto o que realmente ele quer dizer, fazendo uma exegese correta do texto, pesquisando em obras de autores que buscaram também, que se debruçaram sobre esses textos, dedicaram as suas vidas para poder trazer para nós, para que chegasse até nós hoje esse conhecimento. Espero que a gente possa ter contribuído com você. E se inscreva no canal, dê o seu like e faça seus comentários. Se alguma coisa precisar ser pontuada aqui e você não entendeu, a gente vai trabalhar nos outros vídeos. E o principal, se você discordar, comente também. Mostre aí o seu pensamento, que aí nós vamos interagir com você, pensar, refletir sobre o que você escrever também. Até porque a ideia é essa, conversar. Então vamos conversar. Trazer possibilidades. Trazer possibilidades. Então é isso aí, pessoal. Terminamos o nosso vídeo, um tema bem interessante, e no próximo vídeo traremos outro tema continuando, que é o problema do mal. Com a queda surge o mal, e vem outras perguntas aí, muitas outras perguntas. Uma das principais é: Deus criou o mal? Já que a queda nós dissemos que estava dentro dos planos de Deus, Deus criou o mal, seria uma possibilidade? E aí nós veremos isso no próximo vídeo. Desde já, obrigado a todos que assistiram, e vamos continuar conosco nessa caminhada rumo ao conhecimento do próprio Deus. Deus abençoe a todos. A graça de Deus seja sobre vocês.